Queridos, hoje nós vamos começar uma jornada de 4 domingos, na qual nós vamos conversar um pouquinho sobre o sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. E todo aquele momento de Páscoa, todo aquele momento da última ceia até a ressurreição de Jesus Cristo, nós sabemos que há 4 dias envolvidos: a quinta-feira com a celebração da última ceia, a sexta com a crucificação, o sábado com o silêncio de Deus e o domingo com a ressurreição. Então, em cada um dos domingos do mês de abril, nós vamos tratar de um desses dias que envolve todo esse cenário, toda essa parte que nós chamamos de Páscoa. Nós estamos chegando na celebração da Páscoa. Daqui a alguns domingos ou daqui a alguns dias vamos comemorar a Páscoa. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para você: você sabe o que realmente significa Páscoa? Você sabe o que significa celebrar a Páscoa, celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo? Nós vivemos um tempo hoje que, infelizmente, as pessoas têm perdido a noção da importância desse momento na nossa vida. Eu sou capaz de dizer, embora eu goste muito da época do Natal, mas eu sou capaz de dizer que para nós cristãos, para nós que cremos em Jesus Cristo, o momento da Páscoa deve ser o momento mais significativo para nós. Como nós cantamos aqui, esse momento da Páscoa fala sobre a vitória de Jesus Cristo, fala sobre uma oportunidade de uma nova vida que Ele nos dá. E eu gostaria de conversar com os irmãos então um pouquinho sobre isso nessa noite, pensando na questão da celebração da Páscoa, mais voltado então para a última ceia que aconteceu na quinta-feira. E nós vamos dividir esse momento aqui em 2 partes. Uma parte eu vou trazer um pouquinho mais um contexto histórico, explicando um pouquinho mais como que funcionou, qual era todo o sentido para aquele momento e qual o sentido para nós hoje. E depois vamos trabalhar um pouquinho sobre a celebração da ceia do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas a Páscoa, ou a data da Páscoa, é fixada por causa de um decreto do Papa Gregório XIII. Não sei se você sabe disso. E esse Papa então estabeleceu o seguinte: que a data da Páscoa, você vai precisar então descobrir qual é o equinócio de outono. No caso, o equinócio de primavera, voltado então para o hemisfério norte. Parece um palavrão, mas equinócio na verdade é aquele momento do ano em que noite e dia têm a mesma duração. É quando o Sol então no seu movimento, ou melhor, quando a Terra então no seu movimento, tem então o Sol cortando exatamente a Terra na linha do Equador. Então noite e dia tem a mesma duração, por isso que é chamado de equinócio. Então você pega então o equinócio de primavera, baseado então no hemisfério norte, você fixa essa data, depois então você determina qual vai ser a próxima lua cheia, e depois que você descobre então qual é a próxima lua cheia, você pega o domingo seguinte, que é o domingo da Páscoa. Simples o cálculo, né? Então aí, para você então descobrir qual é a data da Páscoa, você tem ali, descobre primeiro o equinócio de primavera, depois a primeira lua cheia, e depois então o primeiro domingo. E aí o carnaval então é marcado contando 47 dias antes da Páscoa. A terça-feira de carnaval é assim que funciona, inclusive no nosso país. Tá bom? Só para você saber como que é fixada essa data da Páscoa. Quando nós pensamos ainda sobre Páscoa, sobre tudo isso aqui, nós vivemos um conflito muito grande no nosso tempo. Porque hoje, quando nós falamos sobre Páscoa, as pessoas pensam em quê? Chocolate, ovo, coelhinho da Páscoa. E infelizmente as nossas crianças têm pensado e têm se acostumado a pensar que Páscoa é isso. Só para você ter ideia, a ideia do ovo de Páscoa vem lá dos egípcios, dos persas, que costumavam tingir ovos com cores da primavera para celebrar o nascimento. E eles presenteavam então as famílias que experimentavam um novo nascimento na sua casa. Então daí que surgiu a ideia do ovo enfeitado. Os cristãos primitivos do Oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa, simbolizando a ressurreição. Esses ovos não eram comestíveis. E depois alguém teve a brilhante ideia de inventar o chocolate
que é realmente uma bênção muito grande de chocolate. E daí então conseguimos perceber muito bem do que passou de um ovo não comestível para um ovo de chocolate. A ideia do coelhinho é mais recente. A gente sabe que o coelho sempre simbolizou o nascimento, a vida, e depois então, por conta de toda a questão comercial, por conta de toda a questão financeira, juntou-se então ovo de chocolate com o coelhinho da Páscoa. É por isso que nós temos isso hoje. E o que é tão complicado para nós que somos pais é quando nós chegamos no mercado e precisamos atravessar aquele corredor da morte, com todos os ovos expostos, e a solução é mais ou menos essa aqui: não tem outro jeito, porque não dá para ficar comprando ovo de chocolate para os filhos, não tem como fazer isso. Então a solução é você enfrentar esse corredor terrível, tampando o olho dos seus filhos, tá bom? Só uma dica para você que vai no mercado nos próximos dias: ou você muda o corredor, ou você tapa o olho do seu filho, que aí tudo está resolvido, né, Davi? É mais ou menos isso. Quando nós pensamos na Páscoa, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre isso. A Páscoa, na verdade, representa um dos momentos mais dramáticos da história do povo de Deus, da história do povo de Israel. Nós sabemos que o povo foi feito escravo no Egito, sempre suplicou a Deus por um libertador, por alguém que fosse enviado para libertar o povo daquela escravidão terrível no Egito. Depois então de 400 anos, Deus levanta Moisés, e nós temos então toda aquela sequência das 10 pragas do Egito. Acredito que você já deve saber muito bem sobre isso. E o que nós temos então como celebração da Páscoa? Deus então anunciando o que ele faria para libertar o povo. Nós sabemos que Faraó então não liberta o povo depois de 9 sinais de Deus, 9 manifestações do poder de Deus, e Deus então anuncia a última e terrível praga, ou a última manifestação do seu poder na terra do Egito, naquele momento de libertação do povo, que é a morte dos primogênitos. E talvez, queridos, tenha sido realmente um dos momentos mais dramáticos e terríveis naquele mundo, naquela época, a morte de todos os primogênitos. Deus estabeleceu então que o povo deveria pegar um cordeirinho ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, e ao anoitecer do 14º dia do 1º mês, que é Nissan, esse animal deveria ser sacrificado. E esse animal, então, tadinho, né? E esse animal, então, deveria ser sacrificado, e parte do sangue daquele animal deveria ser passado nos batentes da porta, nos umbrais da porta. O termo usado na Bíblia é aspergir o sangue daquele animal no batente das portas. E aí nós temos então depois em Êxodo 12, 13, Deus dizendo o seguinte: naquela noite ele passaria pela terra do Egito, causando a morte de todos os primogênitos homens, desde homens até animais. E quando ele passasse pela terra do Egito, e ele encontrasse então a marca do sangue na porta, ele passaria por sobre aquela casa e não atingiria aquela família com a morte do primogênito. É o que nós temos aqui nesse texto de Êxodo 12, 12 e 13. E daí então que nós temos o sentido da Páscoa, o nome Páscoa, que vem de uma palavra hebraica, pessar, que significa passar por cima, ou passar por sobre. Então naquele momento, o anjo da morte estava passando pela terra do Egito, mas ele passaria sobre a casa dos israelitas, porque eles tinham a marca do sangue na porta das suas casas. Então Páscoa nada mais é do que a celebração desse momento de libertação do povo da escravidão do Egito, quando Deus então, para libertar o povo, manifesta o seu poder mais uma vez, e por fruto da sua graça e da sua misericórdia, livra o povo de Israel dessa pena terrível, que era a morte dos primogênitos. Talvez você esteja se questionando: que Deus sanguinário, que Deus cruel, que Deus terrível. Queridos, nós precisamos ter em mente o seguinte: todos nós só estamos vivos por causa da graça e da misericórdia de Deus.
Nenhum de nós merece nada de Deus, a não ser o castigo dele, e vamos ver um pouquinho mais para frente. Nós encontramos Deus, então, manifestando o seu juízo, o seu julgamento, no meio de uma nação que não cria nele, que não acreditava nele, e vemos Deus livrando aquele povo que acreditava nele, desse castigo terrível. Na nossa história hoje, como eu falei, vamos ver um pouquinho mais à frente, precisamos entender, como diz a palavra de Deus, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E Deus manifesta a sua graça, Deus manifesta o seu amor, à medida que aquele que crê em Jesus é salvo do castigo de Deus. Vamos ver isso um pouquinho mais a fundo, mais à frente. E aí nós encontramos então em Êxodo 12, 14, que Deus estabeleceu a festa da Páscoa como sendo um decreto permanente e eterno para o povo de Israel, em que todos os anos, nessa mesma data, no 14º dia de Nissan, eles deveriam celebrar a Páscoa para relembrar a libertação do Egito. Então a Páscoa para os judeus também é chamada de festa da liberdade, ou festa da libertação. Quando nós pegamos a saída do povo do Egito, nós percebemos ali que Deus havia determinado para eles que eles não deveriam se preocupar com pães, deveriam fazer pães até sem fermento, não é isso? Por conta de toda aquela correria. E Deus então, para simbolizar também a saída do Egito, estabeleceu uma outra festa, chamada de festa dos pães, ou festa dos pães sem fermento, ou festa dos pães ázimos. E essa festa foi estabelecida por Deus a partir do 15º dia até o 21º dia de Nissan. Então o que nós temos na história do povo de Israel como estabelecimento de Deus, é que no 14º dia eles celebravam a Páscoa, e nos 7 outros dias eles celebravam a festa dos pães sem fermento, e que o povo deveria então ficar 7 dias se alimentando de pão sem fermento. É por isso que talvez na sua Bíblia você vai encontrar numa sequência lógica a narrativa da Páscoa, muitas vezes falando sobre a festa dos pães, porque para o judeu tudo isso era celebrado numa grande sequência, a Páscoa e a festa dos pães. Então ora eles chamavam todo esse período de festa dos pães, e ora eles chamavam de festa da Páscoa. Então não se assuste quando na sua Bíblia, dependendo do texto que você estiver lendo, você encontrar a narrativa da morte, a crucificação de Jesus Cristo no período da festa dos pães. Tá joia? Só um parênteses para que nós possamos entender todo esse contexto. Assim se chama essa noite, por ter o anjo que matou os primogênitos dos egípcios, passado sem se deter pelas casas dos hebreus. Quando nós pensamos ainda sobre isso, o que nós precisamos entender é que dentro dessa celebração da Páscoa, havia outros elementos para os judeus. Os judeus se reuniam, matavam o cordeiro, matavam o cabrito, eles faziam os pães, mas havia outros elementos também. Por exemplo, eles ingeriam ervas amargas, nós sabemos disso. Eles então participavam de uma ceia, de uma celebração, de um banquete, de um jantar. Quando nós pensamos hoje no que nós celebramos como ceia do Senhor, vamos chegar lá na frente com um pouquinho mais de detalhes. O que nós celebramos hoje como Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa celebrada pelos judeus. Os elementos são totalmente diferentes. Aquilo que faz parte da celebração da Páscoa judaica é bem diferente da celebração da nossa Páscoa hoje. Dentro da celebração da Páscoa, então, como eu falei, havia outros elementos. O cordeiro lembraria a morte que trouxe vida. O sangue aspergido era um sinal de que uma vida inocente, a vida do cordeiro, havia sido entregue para livrar aqueles que Deus queria livrar. O pão sem fermento simbolizava a pressa, a erva amarga simbolizava o sofrimento no Egito. Desde o século I, após a expulsão dos judeus na sua terra, a comemoração da Páscoa pelos judeus, ela passou a ser decisiva para que o povo, mesmo distante da sua terra, mesmo espalhado pelo mundo, mantivesse a sua identidade e a sua história.
Então nós pegamos o povo judeu, mesmo espalhado pela terra, celebrando a Páscoa, mesmo que não fosse em Jerusalém. E para que essa história permanecesse viva, com todo o seu simbolismo, com todo o seu conteúdo, porque afinal de contas, um dos mandamentos de Deus foi que isso fosse contado para todas as gerações, os judeus começaram a introduzir, então, na celebração da Páscoa, alguns rituais e alguns elementos. E eles chegaram, então, no que eles chamam de Seder Pascal, ou ceia pascal, ou banquete pascal. Jesus, então, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, baseado, então, naquilo que os judeus celebravam como Páscoa. Concordam comigo? Se nós pararmos para pensar bem, o povo de Israel saiu do Egito em torno de 1445 a.C. Estamos falando sobre Jesus no século 0, ou melhor, no século 33 ou 30, dependendo da contagem. Então estamos falando de um período de cerca de 1450 anos de diferença entre a primeira Páscoa celebrada lá no Egito e a Páscoa celebrada por Jesus em Jerusalém. Então, quando Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, já havia sido introduzido, então, um ritual, alguns elementos passaram a fazer parte da celebração da Páscoa. E aqui nós temos, então, dois elementos, ou dois momentos na celebração da Páscoa judaica, que foram muito importantes e muito significativos para entendermos o que Jesus fez naquele dia com seus discípulos celebrando a última ceia. O primeiro elemento que foi introduzido era o que os judeus chamam de matzá, que são na verdade 3 pães. Esses judeus então, eles passaram a celebrar a Páscoa utilizando esses pães com o seguinte simbolismo, só que para que nós possamos entender, queridos. Eu sei que é muita informação, mas nós precisamos acompanhar isso para entender o que Jesus fez naquele dia no cenáculo com seus discípulos. Esses 3 pães para os judeus simbolizavam os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Dentro da história, dentro da cultura judaica, dentro da religiosidade judaica, Isaque, o filho da promessa, era uma representação do Messias que viria à frente, porque ele foi o filho da promessa sobre quem Deus estabeleceu o povo de Israel. Concordam comigo? Abraão, Isaque e Jacó. Então, dentro do povo de Israel, esses 3 pães simbolizavam os patriarcas. E esse pão simbolizando Isaque, trazia um simbolismo que era a manifestação, a revelação do Messias. Então, o que os judeus faziam na época de Jesus, na celebração da ceia, é esse pão que simbolizava Isaque. Como eles ainda não tinham recebido a revelação plena do Messias, eles repartiam esse pão e deixavam a maior parte desse pão para ser consumido no final da ceia, simbolizando que a revelação do Messias ainda estava incompleta. Eles sabiam que o Messias viria, eles sabiam qual seria a obra do Messias, mas eles não sabiam quem era o Messias. Eles ainda estavam aguardando o Messias. E eles usavam uma expressão grega chamada afikomã, que significa vou, mas volto, dando a ideia então de todo esse percurso, ou essa trajetória do Messias, em que o Messias sai do céu e vem para a terra. Então percebam e guardem isso, os judeus reservavam esse pão para ser consumido no final da ceia. Um outro elemento que foi introduzido também pelos judeus dentro da celebração da ceia foi alguns cálices de vinho, na verdade 4 cálices de vinho. E cada um desses cálices eles tomavam com água morna para que eles pudessem lembrar do sangue do cordeiro que foi morto lá no Egito. E cada uma dessas taças tinha um simbolismo. A primeira era a taça da bênção, a segunda era a taça da amargura, a terceira a taça da redenção e finalmente a taça da consumação, que simbolizava que a obra de Deus estava completa. Durante toda a ceia, durante todo o Seder Pascal, eles iam consumindo essas taças. Guardem isso também que nós vamos entender o que Jesus fez.
No final então da ceia, quando eles já haviam consumido o cordeiro, quando eles já haviam consumido as ervas amargas, o anfitrião então, que estava celebrando a ceia, narrando tudo o que estava acontecendo, ele pegava aquele pedaço de pão reservado e explicava para todos que estavam ali: nós ainda estamos aguardando a revelação plena do Messias. Era assim que funcionava para os judeus no tempo de Jesus Cristo. Quando nós pensamos sobre a celebração da última ceia, há algo que nós precisamos entender, é que o ministério terreno de Jesus durou aproximadamente 3 anos. Então, muito provavelmente, Jesus celebrou outras ceias, ou outras Páscoas com seus discípulos. Com certeza, Jesus celebrou a ceia todos os anos da sua vida. Mas é muito provável que Jesus tenha celebrado outras Páscoas com seus discípulos. É certeza que os discípulos, sendo judeus, eles compreendiam muito bem todo o simbolismo da Páscoa, porque todos os anos eles faziam isso. E aí nós encontramos então um relato de Lucas sobre a última Páscoa. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, Lucas 22, de 7 até o 20. E está aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Lucas 22, de 7 a 20. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Lembra que eu expliquei? Que às vezes era chamado dessa forma, porque juntava todo o período da Páscoa e da festa dos pães. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, o homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois disso, tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Voltando em tudo isso que eu falei para vocês nessa noite, o que nós temos aqui nesse cenário é Jesus surpreendendo os seus discípulos. Jesus estava celebrando a ceia normalmente com eles, tudo estava correndo como eles estavam acostumados, e de repente então Jesus inova, faz algo totalmente diferente para eles. O que nós temos no relato aqui é que Jesus então pega o pão, pega o vinho e traz o simbolismo para aquele momento, para a vida dele, para a obra dele. E Jesus então transporta os discípulos da história do Egito, da libertação do Egito, para aquele momento em que eles estavam diante de Jesus Cristo. Queridos, para nós isso talvez não faça muito sentido, porque afinal de contas nós não participamos e não conhecemos muito bem essa cultura judaica. Mas para aqueles homens que eram judeus fervorosos, para aqueles homens que estavam aguardando o Messias, aquilo com certeza trouxe um impacto muito grande na vida deles. Em que agora Jesus estava apresentando para eles um outro capítulo da história, dizendo: sabe tudo aquilo que vocês fazem ao longo de todos esses anos, lembrando a libertação do Egito?
eu quero mostrar para vocês agora um outro simbolismo. Quero mostrar para vocês agora uma outra realidade. Jesus estava trazendo não um novo significado para a Páscoa, mas Jesus estava trazendo um significado completo e definitivo para a Páscoa. E aí os historiadores então dizem o seguinte, que Jesus naquele momento então, em que ele deveria, como anfitrião daquela celebração da Páscoa, quando ele deveria então pegar aquele pão reservado, que contava sobre a revelação incompleta do Messias, Jesus pega aquele pão, e ao invés de se virar para os discípulos e dizer o seguinte, esse pão simboliza a revelação incompleta do Messias, Jesus pega aquele pão, reparte aquele pão entre todos os presentes, e diz, este é o meu corpo que é dado por vós, comam isso. O que Jesus estava falando para os discípulos naquele momento, é que toda aquela espera deles, que toda aquela ansiedade deles, que todo aquele desejo deles de conhecer a revelação completa do Messias, estava acontecendo diante dos olhos deles naquele momento. Jesus então diz para os discípulos o seguinte, vocês não precisam de mais nenhuma outra revelação, vocês não precisam esperar mais nada, vocês estão diante do cumprimento total da história, em que tudo aquilo que Deus havia falado sobre o Messias, está se cumprindo diante de vocês, através da minha morte na cruz do Calvário. Foi esse pão então que Jesus pega, e reparte entre os discípulos, um pedaço para cada um, e diz, comam, este é o meu corpo que é dado por vocês. O texto diz então que aquele momento de ceia continua acontecendo, e depois deles terem comido, Jesus então pega aquela última taça, que simboliza a taça da redenção, que fala sobre a restauração completa do povo de Israel, que fala sobre a vitória completa sobre todos os inimigos, que fala sobre a consumação de tudo aquilo que Deus havia prometido. Se vira para os discípulos e diz o que está escrito ali, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Jesus então distribui e reparte esse vinho com os seus discípulos. O que Jesus estava querendo dizer para eles é o seguinte, a consumação de tudo que Deus havia planejado, prometido e proposto desde a fundação do universo, estava acontecendo naquele momento diante deles. Queridos, aquilo causou muito espanto na vida dos discípulos, mas aquilo causou um impacto tremendo na vida deles. Por certo, eles não haviam compreendido tudo que estava para acontecer, porque Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda não havia ressuscitado. Hoje nós já temos a história completa, nós sabemos que Jesus morreu, nós sabemos que Jesus foi colocado no túmulo, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e glória a Deus por isso. Hoje nós temos toda essa história para nós. Para nós, a ceia deve fazer muito mais sentido do que fez para os discípulos naquele momento, porque nós já sabemos como essa história termina. Eu quero dizer para você que a celebração da Páscoa cristã, ela não é como a celebração da Páscoa judaica, em que os judeus ainda aguardam a revelação do Messias, em que os judeus ainda aguardam a consumação do plano de Deus. A celebração da ceia para nós, a celebração da Páscoa para nós, simboliza que a revelação de Deus está completa, e simboliza que o plano de Deus foi consumado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso que a Páscoa simboliza para todos nós. Em 1 Coríntios 5, 7, nós encontramos a seguinte afirmação: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos
é que da mesma forma que o cordeiro sem mácula foi entregue como sacrifício, e o sangue dele foi passado nos umbrais das portas, os batentes das portas, o meu sangue como cordeiro inocente estava sendo derramado, para que da mesma forma que aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro foram preservados da ira e do castigo de Deus, hoje aqueles que têm a marca do sangue do cordeiro são preservados da ira e do castigo de Deus. A Páscoa para nós simboliza não a libertação da escravidão do Egito, mas simboliza a libertação da escravidão do pecado sobre as nossas vidas, meus irmãos. A Páscoa não simboliza para nós que o povo ia sair do Egito e ia um dia entrar na terra prometida. A Páscoa simboliza para nós que um dia nós vamos sair dessa terra e entrar na Jerusalém celestial. A Páscoa não simboliza para nós que nós estaríamos livres do jugo da escravidão dos egípcios, mas a Páscoa simboliza para nós que hoje, por causa do sangue de Jesus Cristo, nós podemos ter uma vida de santidade mais próxima de Deus. Existe um erro que nós costumamos cometer, é de pensar que as pessoas no Antigo Testamento, na época do povo de Israel, na época de Abraão, Moisés, Davi, que essas pessoas eram resgatadas por Deus, ou que essas pessoas eram salvas por Deus, por causa do que eles faziam, por causa das suas obras, por causa dos seus feitos. Queridos, a história bíblica nos conta que em todas as épocas, em todos os lugares, nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Quando nós pegamos a história da saída do povo do Egito, e começamos a entender então que o sangue de um cordeiro inocente era capaz de trazer a paz e a preservação do castigo de Deus, e que aquelas pessoas então, por confiarem nessa promessa, por terem fé nessa promessa, de que uma vez protegidos pelo sangue do cordeiro, não sofreriam a morte, não sofreriam a condenação, estariam livres da ira de Deus, nós encontramos essas pessoas sendo salvas pela fé na promessa de Deus. Nós encontramos essas pessoas sendo salvas pela graça de Deus, porque não foi o sangue delas que foi vertido nos umbrais das portas, foi o sangue do cordeiro inocente. Elas não fizeram nada para merecer essa salvação de Deus. Da mesma forma hoje, nós somos salvos por causa do sangue inocente de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. É a mesma graça que se manifestou no passado, que se manifesta hoje no nosso tempo. E nós, assim como Deus falou para o povo de Israel, que eles deveriam contar esse feito de Deus para todas as gerações, nós não podemos deixar que essa história, que essa verdade se perca no meio desse mundo. Nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos compartilhar essa verdade para os nossos filhos, para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, porque o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário, para que aquele que crê na promessa da redenção, no nome de Jesus Cristo, esteja livre da condenação eterna e experimente a salvação de Deus. É isso que significa a Páscoa para nós. Então nós não celebramos a Páscoa como os judeus celebram. Hoje nós temos apenas dois elementos, que é o pão e o cálice, porque foi o que Jesus utilizou. Foi o que Jesus usou para trazer esse simbolismo completo para todos nós, essa verdade completa para todos nós. O desejo do meu coração nessa noite é que você, quando daqui a pouco nós estivermos celebrando a Páscoa, ou melhor, a ceia do Senhor, que você entenda todo esse simbolismo, em que a revelação do Messias está completa em Jesus Cristo, e que a obra do Messias está completa em Jesus Cristo. Queridos, nós somos salvos da condenação, da ira de Deus, por causa do sacrifício de Jesus Cristo.
Eu não vou prolongar muito, mas eu preciso ainda falar algo para vocês nessa noite. Quando nós falamos sobre salvação, quando nós falamos sobre redenção, quando nós falamos sobre vida eterna, nós precisamos ter em mente que o que a palavra de Deus nos diz é que nós, por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, nós nos tornamos inimigos de Deus. E uma vez inimigos de Deus, nós estamos debaixo da condenação de Deus. Uma vez debaixo da condenação de Deus, nós estamos destinados à eternidade afastados de Deus. Quando Deus então envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Jesus morre naquela cruz, para que Ele pudesse me livrar e livrar a cada um de vocês dessa condenação. Nós precisamos entender que, como inimigos de Deus, nós estávamos debaixo do castigo de Deus. Conseguem perceber isso? Quando a Bíblia fala sobre salvação, a Bíblia está falando sobre salvação da ira de Deus. Quando a Bíblia fala sobre redenção, sobre pagar o preço, a Bíblia fala sobre pagar o preço para que nós pudéssemos sair de debaixo da condenação e do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus até a morte de Jesus Cristo. Segundo a palavra de Deus, ninguém está livre dessa condenação se não tiver a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E ser inimigo de Deus é a pior coisa que pode acontecer conosco. Mas por outro lado, ser resgatado pelo sangue do Cordeiro é a melhor coisa que pode acontecer com cada um de nós nessa vida. Você acredita nisso? Você acredita que o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário trouxe a paz entre você e Deus? Você acredita que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário trouxe o perdão dos seus pecados, reconciliou você com Deus, e hoje você está livre da condenação dos seus pecados ou por causa dos seus pecados? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da ceia do Senhor. E nós não podemos deixar isso se apagar e morrer dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Eu falei aqui sobre ovo, chocolate no início. Eu não tenho nenhum problema com isso, meus irmãos. Inclusive, estou à disposição, caso alguém queira me presentear com ovo de Páscoa. Se você tiver a oportunidade de fazer isso para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, faça. Não tem nenhum problema com isso. Nós não podemos ser radicais a esse ponto de achar que tem um erro. O problema é nos esquecermos do real significado da Páscoa. Então, naquele momento que você entregar o ovo de Páscoa para o seu filho, para a sua filha, mesmo se já for grande, né? Coloque seu filho sentado do seu lado, fala: deixa eu contar uma história para você. A Páscoa simboliza a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E se você se lembrar de tudo que eu falei, volte lá no Êxodo. Pegue o texto da Bíblia em Êxodo 12. Meu filho, vem cá, minha filha, vem cá. Deixa eu contar para você aqui. Abra sua Bíblia. Leia o que está ali para o seu filho, para a sua filha, para que ele possa entender a história. E aí você vai dizer para ele o seguinte: Jesus Cristo é esse Cordeiro que foi morto para que o sangue dele nos trouxesse a paz com Deus. Eu tenho certeza absoluta que o seu filho e sua filha nunca vão esquecer disso. E aí, quando eles celebrarem no futuro a ceia do Senhor, isso vai fazer muito mais sentido para eles. Amém? Queridos,
aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos, aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos, aquele que foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Adora, Senhor. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Declare Jesus. Jesus, nome igual não há. Jesus, nome igual não há. Jesus, Jesus, você crê nisso? Nome igual não há. Jesus, nome igual não há. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Seja adorado e exaltado, engrandecido seu nome para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando e adorando a esse Jesus, declarando que o nome dele é lindo, que o nome dele é maravilhoso e o nome dele é poderoso. Amém? No início eras a palavra, com Deus altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome
céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Quando nos achegamos aqui, a gente chega aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Amém? Você crê nisso? Querido, você tem liberdade para adorar o Senhor. Você tem liberdade para adorar o Senhor da sua maneira. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. Você crê nisso? Amém? E essa música que a gente acabou de cantar, ela fala que a morte Jesus venceu. Ele morreu pelos nossos pecados, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo, Ele reina com o Pai nos céus. Que é para onde a gente vai. Amém? Vamos cantar com bastante força. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Aleluia por isso, né? O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome. Adore ao Senhor porque Ele é poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor venceu a morte, Pai, porque o Senhor morreu por nós. Aquela cruz era nossa, mas o Senhor levou os nossos pecados, Pai. Ó Deus, e é por isso que estamos aqui, porque nós cremos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Deus, por tão grande amor demonstrado por nós, que entregou seu Filho para morrer no nosso lugar. Por isso te louvamos, por isso nós te adoramos, em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, vamos continuar louvando a Senhor e cantando sobre o seu amor, o amor incondicional de Deus, que foi capaz de entregar Jesus para morrer no nosso lugar. E esse amor que a cada dia está nos buscando, mesmo nós nos afastando de Deus, Ele quer que a gente se aproxime dEle. Vamos cantar sobre o amor dEle. De eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse é o nosso Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos cantar mais uma vez. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Já cantamos, já louvamos, já adoramos ao nosso Deus. Amém? Cantamos sobre o seu amor, cantamos sobre o nome de Jesus que é tão poderoso. E esse é o momento do nosso culto que a gente sempre separa para interceder por aquilo que nós temos passado, por aquilo que cada um de nós tem tido de problema, tem passado por ansiedade. E a Bíblia fala que nós temos que lançar tudo isso sobre o Senhor. Então eu convido você que tem algo para colocar diante de Deus nesse momento. Saia do seu lugar agora, vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Quando estivermos cantando esse louvor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu. Tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar.
pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Ó Deus, estamos aqui perante o Senhor. O meu ser te deseja, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. O meu ser te deseja, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, só a igreja. Estou aqui. Sempre estarás. Ó Deus, estamos aqui perante o Senhor para nos colocar diante do teu altar, Pai. Ó Deus, muitas vezes nós temos passado por dificuldades, passado por problemas em todas as áreas das nossas vidas, Deus. Na nossa saúde, financeiramente, emocionalmente, sentimental, Pai, nos relacionamentos. Tu conheces o problema de cada pessoa que está aqui. Ó Deus, queremos colocar perante o Senhor tudo que tem tirado a nossa paz. A tua palavra diz que a paz verdadeira só vem de ti, Deus. E que nós possamos, Pai, deixar todas as nossas coisas de lado e colocar diante do Senhor, entregar realmente para o Senhor, porque o Senhor é capaz de fazer o impossível, capaz de fazer qualquer coisa, de mover céus e terra, Pai. Ó Deus, estão aqui meus irmãos, aqui na frente. Olha para o problema de cada um deles, Pai, para a ansiedade de cada um deles. Tu conheces o coração de cada um, Tu conheces o pensamento de cada um, Deus. Ó Senhor, se há algum problema de enfermidade, Pai, que o Senhor possa derramar o teu bálsamo de cura nesse momento. Ó Deus, se o problema é emprego, que o Senhor possa abrir portas. Se o problema é de relacionamentos, Pai, que o Senhor possa estreitar, Pai, mais esses relacionamentos. Que as pessoas possam parar de brigar, Pai, possam olhar para o Senhor, e que o teu amor possa incomodar essas pessoas, Pai. Ó Deus, obrigado pelo Senhor que Tu és, porque o Senhor é tão bom. Nós acabamos de cantar, Pai, que o Senhor tem sido tão bom conosco. Te pedimos que o Senhor continue, Pai, nos sustentando, nos guiando, Pai, pelo Teu caminho correto.
Que nós possamos aprender mais sobre a Tua vontade, Pai, para as nossas vidas. Ó Deus, colocamos todos esses pedidos diante do Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, Pai, na vida de cada um de nós. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é o Deus de todas as coisas, Pai. E realmente nós queremos colocar nossas vidas diariamente, dia a dia, no Teu altar. Obrigado por tudo. Eu oro, agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.